Hoje tenho o enorme prazer de esclarecer um pouquinho sobre o mandato da deputada federal, da jovem deputada federal Rosana Vale, recém-assumido, né, o seu mandato em fevereiro de 2019. Deputada Rosana Vale, para todos nós aqui da Baixada Santista, do Vale do Ribeira e, lógico, de todo o estado de São Paulo, é conhecida pela sua formação de jornalista e escritora, e agora a gente, obviamente, quer tratar dessa questão do seu mandato. Então, eu já começo, deputada, primeiro agradecendo você parar um pouquinho a agenda para nos atender e a gente poder falar de diversos assuntos muito pertinentes que a população da Baixada Santista, Vale do Ribeira e do estado de São Paulo, tenho certeza que vai acompanhar e gostar bastante. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Caio, estou aqui à disposição. O meu compromisso é com a população, é fazer um mandato transparente, sério, diferente do que eu mesmo entendia por política, né? Eu nunca acompanhei a política por 25 anos da minha carreira de jornalista, eu pouco acompanhei, mas tinha uma visão de que o político não trabalha, de que o político só quer o poder pelo poder, enriquecer, e agora, desse outro lado, eu vejo que é possível, sim, fazer uma política séria, com resultados para a população, de trabalho e, principalmente, de transparência, que eu acho que é a grande dificuldade hoje que as pessoas têm, porque elas não acreditam no político, porque ele não é transparente, e eu assumi com outro propósito, e eu creio que a população está acompanhando. Eu acho que é importante a gente comentar, eu já queria tocar nesse assunto, propriamente dito, sobre a Ponte dos Barreiros. Como a deputada recém-chegada em Brasília, algo ali aparentemente novo, a deputada muito dedicada na sua profissão, mas agora tendo que encarar de fato ali Brasília, os bastidores, como que a deputada consegue chamar a atenção do presidente da República para uma região aqui tão necessitada como a área continental de São Vicente, a respeito da Ponte dos Barreiros, e me corrija se eu estou errado, conseguir esse recurso de 58 milhões. Como é que foi esse trâmite todo? Porque a gente sabe de fato que chamar a atenção do presidente já é muito difícil, ainda mais uma deputada recém-chegada em Brasília, né? Então, eu fui com o meu coração, desde o começo do meu mandato, sabendo das necessidades da minha região. Eu, como jornalista, acompanhei as principais lutas, as principais reivindicações das últimas décadas. E aí, quando eu vi essa situação, antes até da interdição da ponte, quando a gente sabia da necessidade do risco ali, eu levei o então prefeito na época, Pedro Gouveia, para conversar com o ministro do Desenvolvimento Regional, na época era Gustavo Canuto, e já falamos dessa necessidade de uma reforma em que a cidade não tinha dinheiro para isso e que o governo do estado não estava sinalizando também com os recursos. E aí nós fizemos esse pedido e eu fui acompanhando. Aí, quando teve a interdição da ponte, eu fiquei desesperada, porque eu via a situação dos moradores todos os dias ali passando um sufoco danado, ou tendo que dar uma volta para poder ter acesso, pagar pedágio, tudo, ou ter que caminhar embaixo de sol, chuva. Então, eu fiz ali uma peregrinação. Eu fiz um dossiê de todas as informações que eu tinha da ponte, as fotos, a gente sobrevoou ali com o drone também, e aí primeiro eu fui no governo do estado, pedi para os secretários, pedi para o governador, e estava aquela discussão, a atribuição da prefeitura, não, mas a prefeitura não tem dinheiro para essa recuperação. E aí eu conversei com o governador na época falou, nós vamos estudar sim, deputada, pode ficar tranquila que a gente vai aportar os recursos, vamos ver a melhor forma, só que o tempo foi passando e nada. Aí eu fiz discurso na Câmara Federal, eu ficava na porta dos ministérios, principalmente do Ministério do Desenvolvimento Regional, para ser atendida, ficava até tarde da noite, ministro, hoje não tem agenda, eu falei, não tem problema, vou esperar até ser encaixada na agenda. Ficava lá esperando e explicando, e falando, olha, eu estou frustrada com
como eu vou deixar a população da minha região, eu vou voltar de Brasília toda semana, assim, dar uma resposta para essas pessoas. Aí fiz discurso, chamei senadores do estado de São Paulo. Uma vez, num discurso, eu falei, presidente, é a primeira vila do Brasil, eu não tenho mais que resposta que eu vou dar para essas pessoas, eu não tenho a chave do cofre, mas o governo federal tem. Eu preciso da ajuda do presidente. Aí as pessoas falam, isso nunca vai acontecer, imagina, não vão ajudar. Esse é o governo do estado. Eu falei, mas aí o governo do estado não faz e a população fica como? Aí o presidente ouviu, ele me telefonou no dia, ele nem perguntou que partido eu era, nem nada, ele falou, olha, eu estou sabendo da sua luta e eu vou conversar agora, estava o ano para terminar, e ele falou, vou conversar agora com o presidente do Senado para ver se a gente consegue incluir isso no orçamento. Eu lhe dou um retorno, deputado, eu tenho visto aí. Eu falei, olha, eu estou desesperada, porque quem é aqui da região sabe quanto essa população, 150 mil pessoas. E aí, logo em seguida, depois de um tempo, ele me telefonou e falou, eu consegui sim, nós vamos incluir, a senhora fez o seu papel como deputada, e nós vamos ter, porque a obrigação é que a gente ajude essa população. Em nenhum momento ele perguntou que partido eu era, nada. Ele entendeu o drama da população, e aí começou, né, e aí veio aqui, tudo, aí a gente passou por um processo, né, depois as empresas que não ganharam a licitação questionaram, aí foi toda aquela população aflita, né? Não começa a obra, já tem o dinheiro, não começa a obra, para onde foi o dinheiro? Não, mas o dinheiro esteve o tempo todo disponível, mas nunca no caixa da prefeitura, no caixa da Caixa Econômica Federal, que só libera de acordo com a obra executada. Então, agora, depois o prefeito Caio Amado assumiu, eu também estou acompanhando, a reforma finalmente começou. Primeiro foi feita a emergencial, que foram gastos 5 milhões para aquela reforma, para poder abrir, né, porque a população não dava para passar ali. Aí, depois de aberta, agora vem a reforma estrutural, que vai garantir a segurança da ponte pelos próximos 50 anos. Então, houve a licitação, aí houve questionamento, aí atrasa, são os trâmites que a gente chama de a burocracia, né, que atrapalha, mas ao mesmo tempo ela também protege o dinheiro público para que ele não seja gasto de forma indevida. Então, eu estou acompanhando tudo e foi uma grande vitória do nosso mandato, mas, Caio, essa foi uma das vitórias. E a contrapartida, deputado, também, logo em seguida, você começou a discussão do VLT, né? De fato, para que se chegasse, facilitasse ali, todos sabem, a maior parte dos moradores aqui da área continental acabam, de fato, trabalhando em Santos, enfim, no centro de São Vicente, nas cidades em torno, e, lógico, que seria uma grande conquista. Como é que está esse andamento? Como é que está essa discussão? Então, quando o governo do estado anunciou a segunda fase do VLT, aqui na cidade de Santos, e eu batalhei bastante porque eu entendo que a prioridade deveria ser nessa segunda fase a área continental, para levar o VLT para São Vicente, posteriormente Praia Grande, as cidades do litoral sul. Então, agora a gente tem pedido muito para o governo do estado rever, junto com a MTU, esse projeto para aproveitar essa recuperação da ponte dos Barreiros e recuperar a linha férrea ali, que passa ao lado, né, da ponte, para que possa passar ali o caminho do VLT, já está traçado, é por ali. Então, com essa recuperação, que aí tem que o Estado despertar para isso, né? Uma recuperação grande da ponte dos Barreiros, do governo federal, e o Estado não pode perder essa oportunidade para ampliar o VLT para aquela localidade. Ali são pessoas realmente que precisam, que trabalham aqui na área insular e precisam se deslocar todos os dias. Então, eu estou batalhando muito por isso. Como eu falei, que a obra da ponte foi a que ficou mais conhecida, mas a gente já fez um apanhado aqui do nosso mandato. Nesses 2 últimos anos, nós trouxemos para a região 350 milhões de reais em recursos, com muito esforço, com muito sacrifício, pedindo. É a minha obrigação como deputada, mas eu posso garantir, eu sou testemunha do quanto o governo federal está
olhando para essa região. Conjunto Habitacional Tancredo Neves, que estava parado, 20% das obras apenas concluídas, parecia uma cidade fantasma, a gente conseguiu que a obra fosse retomada, já tem previsão de entrega para esse final de ano de 1.120 apartamentos para famílias em áreas de risco. Nós conseguimos para o Guarujá mais 240 moradias lá no Cantagalo para famílias de áreas de risco. Tivemos as enchentes de 2020, o governo federal, através da Defesa Civil, aportou muitos recursos aqui na região para recuperação de encostas, áreas que foram atingidas, ruas. Em Mongaguá, por exemplo, a Orla Marítima, que sofreu muito com a ressaca em 2020, também recebeu. Eu tenho levado todas as demandas da nossa região para os ministérios, porque eu sei que tem essas possibilidades desses recursos chegarem. Agora, em São Vicente, faz poucos dias, nós conseguimos mais 3,5 milhões de reais para recuperação completa ali e revitalização de uma rua tradicional, que é a Rua Japão, reduto de pescadores, com forte tradição caiçara e também da comunidade japonesa, porque tem ali monumentos em homenagem à imigração japonesa. E, olha, tem uma lista imensa de recursos que nós trouxemos, de problemas que foram resolvidos. O aeroporto no Guarujá, previsão de receber já aviões menores no final do ano também. Então, é muita coisa. Eu percebo o quanto um deputado da região faz falta e o quanto ele é importante se ele se dispõe a trabalhar. Não falta trabalho e as ações acontecem. E já tocando nessa questão, até recentemente, e isso está sendo matéria aqui na nossa região, dessa alça de acesso, né, da Artesp, da Ecovias. Isso é uma reivindicação antiga daquela região ali. Queria que a deputada falasse um pouquinho também. Eu sei que a deputada esteve visitando lá, junto com o prefeito Caio Amado, com o deputado estadual Caio França, com o Johnny Sazak, vereador do seu partido. Fala um pouquinho sobre essa questão. Então, essa é uma reivindicação muito antiga também daquela comunidade, porque ficou sem um acesso rápido ali. Quando enche, eles ficam isolados e eles não têm um acesso rápido por ambulância, por exemplo, para a rodovia dos imigrantes. Então, há muito tempo, a população ali, agora vai aumentar ainda mais com a entrega desses 1.120 apartamentos, a população fica muitas vezes ilhada. E o Caio França, antes de eu ser deputada, já no primeiro mandato dele, já agiu, pediu, fez diversas reuniões e pedindo os recursos para a recuperação ali do local e a estrutura e o principal, o acesso fácil que é possível ali para a rodovia dos imigrantes. A Artesp sinalizou com a possibilidade da renovação do contrato da Ecovias de incluir essa obra, que no geral é de mais de 30 milhões de reais, na contrapartida da renovação desse contrato com a Ecovias. Então, o prefeito Caio Amado esteve diversas vezes agora também lá no Palácio dos Bandeirantes, nós tivemos uma reunião com a Artesp, está tudo caminhando, os itens já estão relacionados ali na renovação do contrato, está tudo caminhando para que a Ecovias faça essa intervenção ali, com o acesso, a principal obra é o acesso e outras, iluminação, sinalização, estrutura ali que falta também, porque parece que aquele conjunto nunca foi entregue, está sempre inacabado, então a gente está batalhando por isso. Tem o vereador, o Johnny Sazak, o Palmeira, esses dias nós fomos lá para contar, né, porque é preciso mostrar para a população em que pé as coisas estão, o que foi conquistado, o que avançou, porque as obras, elas realmente têm um tempo e muitas vezes não é o tempo da população, a população precisa logo, para amanhã, para ontem, e as coisas demoram, a gente entende. Isso é a maior dificuldade minha como deputada, hoje no serviço público, que eu percebo, né, eu gostaria de resolver tudo, eu fico frustrada, porque eu vejo, né, os entraves que acontecem, a burocracia, mas mesmo assim,
nós temos conseguido muitos avanços e muitas conquistas para a nossa região. Na minha página, no Facebook, no Instagram, eu dou satisfação de tudo, e a gente de conquista em conquista. Deputada, eu acho que a deputada já deixou claro que é uma defensora das mulheres na política, da questão da mobilidade urbana, dos portos, e recentemente houve um engajamento muito grande da questão da vacina. Fala um pouquinho para os portuários, para os caminhoneiros, que ali, obviamente, são pessoas que estão em contato risco, que estão ali trabalhando para oxigenar ainda mais ali a questão comércio, enfim, da nossa região, principalmente da cidade de Santos. Então, Caio, foi outra grande vitória do nosso mandato. Nós cumprimos a nossa obrigação. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos. Defendi muito a categoria durante o auge da Covid. Foi uma categoria que não parou as suas atividades, que sofreu bastante e continua sofrendo, mas continua mantendo o trabalho para garantir também, né, a supremacia do nosso porto, as nossas exportações, importações. Então, são trabalhos essenciais. Então, nós pedimos, porque eles estavam numa lista de prioridade, mas estavam lá embaixo na lista, no plano de imunização do governo federal, eles estavam na prioridade 28 de 29. Então, nós não entendíamos isso como uma forma correta. Então, eu comecei a pedir, fiz várias reuniões com o ministro Tarcísio, com o ministro Queiroga da Saúde, alertando sobre a necessidade dos portuários serem vacinados. Aí conseguimos essa vitória, que foi a vacinação. O ministro Tarcísio Freitas veio ao Porto de Santos, o ministro Queiroga também, iniciaram a vacinação dos portuários, e aí nós começamos a luta para a vacinação dos caminhoneiros autônomos do Porto de Santos, e também conseguimos, eles aos poucos estão sendo vacinados. Então, é o nosso trabalho, o reconhecimento. Eu saio na rua, as categorias me cumprimentam, me agradecem, sabem que eu estou abraçando as causas da minha região. O Porto de Santos é uma referência, não só a vacina, mas eu tenho muitos projetos de lei na área portuária, estou acompanhando, aí é uma grande vitória que eu tenho esperança de que aconteça ainda nesse mandato, que é a ligação seca, né, entre Santos e Guarujá, um pleito de 100 anos. Sempre se falou, sempre se inaugurou maquete, se falava, entrava governo, se era governo, agora vai, não vai. Então, agora a gente tem a possibilidade, nesse processo de desestatização do porto, de ser incluída essa obra de bilhões, né, 3,4 bilhões, como contrapartida também nesse processo. Então, são reivindicações antigas, né, da nossa região, que precisam ser retomadas, lembradas. A Baixada Santista precisa ter um olhar diferenciado, está tendo e precisa ter mais ainda. Deputada, a gente está chegando no finalzinho do programa, infelizmente. Eu tenho certeza que teríamos aí muito tempo para falar do seu mandato, das suas conquistas, do seu empenho agora como deputada federal. Eu tenho certeza que a população, nós aqui da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, de todo o estado de São Paulo, nós somos muito gratos pelo trabalho que a senhora desenvolve, pelo trabalho aí prestado à sociedade. Gostaria de aproveitar, deixar suas considerações finais. Quem quiser conhecer mais da deputada Rosana Vale, Instagram, assessoria, nas páginas do Facebook. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho aqui para todos que vão assistir na TV Unisantos, do programa Giro da Baixada. Caio, eu que te agradeço por essa oportunidade. Meu mandato é um mandato participativo, está à disposição da população. Eu dou satisfação, como eu disse, de todos os meus passos. A gente tem contato direto com a população através do WhatsApp, através das redes sociais, o meu Facebook, Rosana Vale Oficial, o meu Instagram também, Rosana Vale Oficial. E o caminho é esse, nós estamos instituindo um novo momento na política. Eu represento esse novo momento da política como ela deve ser, de trabalho,
de doação, de encarar os problemas da região como os seus, são os meus problemas, são os problemas da minha região, do Vale do Ribeira, que eu conheço muito bem, da Baixada Santista, de cada cidade. Muitas vezes a gente elege um deputado e fala, ele foi eleito por Santos, ele foi eleito por São Vicente, eu fui eleita por uma região toda. Eu tenho uma obrigação e uma responsabilidade muito grande de não fazer distinção de cidade, é a região. Eu sou uma das 70 pessoas do Estado de São Paulo, 70 deputados do Estado de São Paulo tem, mas a minha prioridade é a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, e eu tenho honrado essa confiança que a população me deu. Então, agradeço mais essa oportunidade. É um trabalho difícil. Fazer política séria nesse país, você muitas vezes entende por que alguns desistem no meio do caminho, porque é pesado. Você vai contra um sistema que está preparado para não dar certo, você vai contra um sistema onde os mesmos querem se perpetuar no poder, mas com a população acompanhando, a gente fura essa bolha e consegue acompanhar e apoiar aqueles que realmente estão querendo fazer diferente, fazer a política como missão. Política tem que ser missão, porque é difícil. Tem que ser missão como tem padre, como tem bombeiro, né, como tem pessoas, médicos, né, vai falar para mim que eu ser médica? Jamais, porque não é minha vocação. Então, cada um na sua vocação. E a política tem que ser vocacionada, tem que saber se doar. Quem entra por interesse, quer poder pelo poder, tem que ser tirado da política. Assim a gente muda. Quando a gente conseguir fazer essa separação, a gente vai mudar o nosso país. Obrigado, deputada. Sucesso. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Obrigada.